Se não for misericórdia dele, nada acontece. Mas eu sei que ele é misericordioso. E mais glorioso é sentir a essência, a presença do Espírito Santo tomando conta, cuidando da igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ao Senhor eu quero agradecer pela oportunidade de aqui estar. Ó Deus maravilhoso, diante desse tema que está proposto, Pai, eu quero sim, meu Deus, me colocar em Tuas mãos, a ser um canal de bênção na vida da Sua igreja. Fala conosco através da Tua gloriosa palavra. Ó Deus maravilhoso, o Senhor tem liberdade, e o Teu Espírito, Senhor, tem toda a liberdade para se manifestar conforme a Tua vontade, o Teu querer e a Tua glória. Nós oramos nesta noite e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, seja conosco e nos abençoe através da Tua palavra. Amém. Poder sentar? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a epístola, a igreja em Tessalônica, assim como todas as outras epístolas, o que significa epístola? São cartas que o apóstolo Paulo escreve para as igrejas. E aqui é uma das epístolas, porque são várias, todas as epístolas que Paulo escreve às igrejas, a preocupação dele é preparar a igreja, ensinar, exortar e deixar a igreja preparada. Aleluia, Jesus. Aleluia. E se nós começarmos do capítulo de número 1, a palavra de Paulo é de grande gozo, é de grande prazer pela vida da igreja em Tessalônica, porque ele sabia que a igreja ali estava firme com Jesus, que a igreja ali estava cumprindo o seu papel, o seu dever na terra. Mas mesmo assim, mesmo a igreja estando bem, Paulo ainda se preocupa em escrever algo a mais, para que eles pudessem melhorar mais ainda, estar melhores ainda na presença de Deus. E no capítulo 1, eu quero ler alguns versículos com os irmãos, em que Paulo se refere à igreja. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 7, ele vai dizer assim, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Uma palavra para uma igreja que era exemplo. Paulo traz, essa palavra com muita alegria e gozo em seu coração. Isso é o versículo 7. Ele vai dizer, de maneira, eu me sinto tão em paz com vocês, tão feliz com vocês, porque eu sei que vocês são exemplo para Macedônia e Acaia e todo aquele povo que conhecia a igreja em Tessalônica. Versículo 8, Paulo diz assim, de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha só, irmão, que igreja exemplar, que povo abençoado, que povo que estava ali sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus e aprendendo a viver o verdadeiro Evangelho. Aleluia. Se nós olharmos é como se esse povo aqui, essa igreja aqui, não precisasse praticamente de exortação nenhuma.
né? Ser exemplo. Versículo de número 9. Pois eles mesmos anunciam. Quem eles? As outras pessoas, né? Anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, dizendo-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servistes a Deus, ao Deus vivo, servistes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardastes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo aqui começa já a falar que dessa forma a igreja estava pronta, preparada e aguardando a vinda de Jesus Cristo. Se nós observarmos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e entrarmos nas epístolas, a preocupação de Jesus foi com deixar a igreja preparada. Os ensinamentos de Jesus sempre apontaram para isso, preparar as almas para o grande dia do Senhor, para a vida dele. Segundo Pedro, capítulo 10, Evangelho, segundo Pedro, capítulo 10, versículo 10, diz assim, ó: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Por que tanto o Senhor Jesus quanto os seus discípulos, os apóstolos e os demais homens que têm compromisso com a palavra de Deus, a grande preocupação é orientar, ensinar, preparar a igreja para resistir no dia mau, para resistir às batalhas e dificuldades, mas jamais desanimar ou querer desistir de seguir os passos de Jesus, de estar na presença do seu Senhor. Porque o próprio Jesus disse que aquele dia ninguém sabe o dia e a hora, vai ser como um ladrão, né? Se nós soubéssemos o momento, a hora em que o ladrão vai chegar, a gente ficaria preparado, vigiaria, pagaria um guarda, um segurança, chamaria a polícia antecipadamente, né? Mas a gente não sabe. E muitas das vezes eles ficam ao derredor, né, só analisando os nossos passos, que hora sai, que hora chega, para poder dar o golpe. O interessante é que a palavra de Deus também diz que o diabo ele fica ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É por isso que nós precisamos estar apercebidos, atentos, vigilantes.
de nós mesmos não temos essa capacidade. De jeito nenhum. Não temos. A nossa capacidade, ela vem do céu, ela vem de Deus. Só Ele para sustentar a minha vida e a sua vida nele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é a firmeza de tudo, de tudo, de tudo. E sem Ele, nada podemos fazer. Aleluia. A minha salvação, a sua salvação está segura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Ele nos ama Glória a Deus. de maneira tão gloriosa, irmão, que Ele entende a minha fraqueza, a tua fraqueza. Ele entende. Ele entende, sabe, os nossos pensamentos, as nossas dificuldades. Ele conhece. Aleluia. A palavra de Deus diz que antes que a gente abra a boca, Ele já sabe. Aleluia. Salmo de número 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Aleluia. Conhece o meu deitar e o meu levantar. Aleluia. Aleluia. Antes que eu professe alguma coisa, alguma palavra, o Senhor já sabe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O salmista vai dizer: para onde irei eu? Para onde eu fugirei da Tua presença? Aleluia. Se eu descer o mais profundo da terra, mergulhar nas mais profundas águas do oceano, o Senhor vai estar. Se eu subir para o céu, aí é a tua morada, né? Não tem como se esconder de um Deus tão zeloso e que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Oh, glória! E o grande prazer dele é justamente preparar a igreja para resistir e perseverar na sua presença até que se cumpra, aleluia, a sua palavra por inteiro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, como eu disse, o tema arrebatamento. O que significa arrebatamento? Arrebatamento é ser tirado rapidamente, né? Ser tirado. E o Senhor Jesus, capítulo 14 do Evangelho de João, ele vai dizer que eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar vocês. Eu estou falando minhas palavras com, sabe, do jeito para que a gente possa entender. Eu sei que os irmãos já entendem e conhecem o versículo de cor. Para que aonde eu esteja, vocês também estejam comigo. Aí alguns ficaram em dúvida: Senhor, é o seu caminho, eu preciso, né? Eu preciso de um sinal, eu preciso que o Senhor me diga alguma coisa. Mas a única coisa que Jesus ensinou, com os seus exemplos e com as suas palavras, foi acerca de que tanto os discípulos como aqueles que os discípulos iriam alcançar através do Evangelho estivessem preparados para o encontro com o Senhor, seu Deus. Aleluia. Por que, irmãos? Por que eu tenho que estar preparado? Porque eu não sou o dono da minha vida. O dono da minha vida é Deus. Se Ele quiser desligar, né, o botão chamado vida, que me liga, né, que me deixa com vida, se Ele quiser, a minha vida é dele. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Tessalônica: e nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, ou os que já morreram em Cristo.
Por que ele diz nós? Por que Paulo se expressa dessa forma? Nós, os que estivemos vivos. Porque eles já estavam preparados. Eles estavam esperando a volta de Jesus naquele momento. E ele já estava preparando a igreja desta forma. Naquele exato momento. O Senhor Jesus, ele vai voltar. Isso é uma promessa que ele fez. Glória a Deus. Aleluia. Dia e hora ninguém sabe. Como eu disse que é um assunto que não é é o mais difícil, escatologia, as coisas futuras, o que vai acontecer. Há linhas teológicas, estudos que apontam que Jesus, que esse dia, que a vinda de Jesus com o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Esses são os pré-tribulacionistas, antes da grande tribulação. Há uma linha teológica que aponta que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. Os mid-tribulacionistas acreditam dessa forma. Outros acreditam que Jesus voltará após a grande tribulação. São os pós-tribulacionistas. Mas o mais interessante com o que Jesus se preocupou, com o que Jesus se preocupou e com o que os apóstolos, e principalmente o apóstolo Paulo se preocupou em deixar a igreja preparada para a vinda de Jesus. Aleluia. Então nós não devemos nos prender ou nos perder em raciocínios teológicos que muitas das vezes causam confusão e nos deixam às vezes agoniados, atribulados com algumas linhas teológicas que apontam pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. A única coisa que o Espírito Santo consola o meu coração e eu quero passar para a sua vida nesta noite é que eu e você devemos nos preparar para estarmos prontos para o encontro com o nosso Deus agora, nesse exato momento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É nisso em que a igreja deve estar apegada. É nisso em que a igreja deve estar atenta. Glória a Deus. Aleluia. Estamos preparados para o encontro com o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Mesmo assim, mesmo a igreja que estava preparada, os irmãos ainda tinham algumas dúvidas. Mesmo preparado, a igreja que era exemplo. Não existe, irmão, nenhum ser humano perfeito. Entendeu? Não existe. Não existe nenhum cristão melhor do que o outro. Não existe isso. Na presença do nosso Deus, nós todos somos iguais. Aleluia. Pode ser aquele que esteja em mais santificação, em mais, jejum, em mais preparação, oração, palavra, em mais sensibilidade na presença de Deus. Você e eu não somos. Nós somos os mais miseráveis. Foi Ele que nos tornou povo seu. Nós estávamos condenados. Foi Ele que morreu por nós e nos resgatou da condenação. Existe uma carta que condenava todo ser humano, mas Jesus, na sua morte, cravou ela lá na cruz. Aleluia. Glória a Sabe quando acontece um julgamento que o juiz dá a sentença? Tal. Aquela carta de sentença. Condenado a não sei quantos anos de prisão. Entendeu? Essa mesma carta existia. Condenados à perdição. Estava toda
toda a nação. A Bíblia diz que Deus olhou do céu na terra e não achou um justo sequer. Ele não achou, ele não encontrou. A ponto de ele enviar o seu único filho, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele enviou. Glória a Deus. E pense, irmãos, na estratégia de Deus. Escolhe uma virgem, o Espírito de Deus vai gerar nela o Filho de Deus, né? Ele nasce. E vocês acham que foi fácil? Vocês não conhecem a história de Jesus desde o seu nascimento. Batalha, guerra, dificuldade. Os planos de Satanás usando pessoas para acabar com o propósito de Deus, com o projeto de Deus, porque o projeto de Deus é lindo, irmão. É vida eterna para a igreja, é vida eterna para a igreja. Você sabe o que é vida eterna? É viver para sempre, aleluia, lá no céu de glória. Você sabe o que é morte eterna? É morrer para sempre no inferno, irmãos. Isso é morte eterna. O céu e o inferno é real, existe sim. Mas o Senhor, Ele nos fez para vivermos eternamente. Aleluia, aleluia, Jesus. É tão provado isso que a gente não precisa ir muito longe. Muito obrigada, meu Deus, pela Quando morre alguém que a gente ama tanto. E olha que essas doenças, Covid, esse negócio aí, matou tanta gente. Às vezes, se não foi um parente, foi alguém próximo, alguém que a gente conhecia. Irmãos, se vocês não estão apercebidos, atentos, mas isso que está acontecendo no mundo são os sinais da volta de Jesus. Aleluia, meu Deus. Quase 700 milhões, né? Quase 700 mil pessoas só no Brasil. Agora imagina se nós formos fazer a conta em todo o mundo. Aí o plano de Deus, como eu estava falando, através de Jesus, a vida dele, sua infância, o seu crescimento. E quando começou o ministério dele, então? A Bíblia diz, irmão, quando ele foi batizado por João Batista, ele foi levado em espírito para o deserto. Aleluia. E lá ele foi tentado. O próprio diabo. Capítulo 4 de Mateus. Olha só. As tentações. Deixa eu falar rapidinho para vocês aqui que eu já quero encerrar. As tentações que nós enfrentamos hoje, o nosso Jesus, ele enfrentou e venceu para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus, tu és fiel, Jesus. Aleluia. Olha só, a Bíblia diz que Jesus, quando foi levado para ser tentado, ele teve fome. E Satanás chegou para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Como? Aí Jesus vai dizer para ele: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, você sabe que você comer sem orar, sabe o que é pecado? Ingratidão, pecado é ingratidão, irmão. Eu não vou dizer que acidentalmente a gente não peca, né? Chega num lugar e tá. A fome está meio grande, né? Pá! Mas mesmo assim, com a boca cheia, você tem que fechar o olho e dizer assim: Senhor, muito obrigado. Aleluia. Irmão, tem coisa mais gostosa do que você comer uma comida que você sente prazer, sabe? Gostosa. Aleluia. E tem uma das coisas que, quando falamos em comida, é coisas que nos atraem.
Mas Jesus nos ensinou que é possível vencer a tentação em meio à guerra e à dificuldade, se nós estivermos com essa palavra cravada na tábua do nosso coração e desejando colocar em prática todos os dias da nossa vida. É uma guerra, queridos, é uma guerra, meus irmãos. A guerra da carne contra o espírito. A carne, ela quer só folgar, irmão, os prazeres daqui, mas o espírito anseia pelas coisas do céu. O espírito anseia pela presença e a glória de Deus. Aleluia, Jesus. O que sustenta a vida espiritual do cristão é a presença de Deus, é a unção de Deus, é a graça de Deus, é a vida de Deus em nós através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E o que é que acontece? Quando ele se entrega, ele fez uma troca. Irmão, imagine aí. Alguém está condenado à morte e você diz, não, eu vou morrer no lugar dele. Eu vou dar vida para ele, para que ele possa viver. Foi assim que aconteceu. Estávamos condenados à morte, e morte de cruz, e ser lançado no inferno. Mas Jesus foi lá e fez uma troca. Disse assim, eu vou morrer no lugar de cada um deles, eu vou dar a minha vida por eles. Ele trocou, ele pegou a morte que era para mim, para nós que estamos aqui. Ele pegou a morte, assumiu, morreu no nosso lugar, pegou a vida dele e nos deu, e disse, agora vivam. Agora pergunta aí, irmãos, e muitas das vezes o que nós estamos fazendo com a vida que Jesus nos deu? É preocupante os dias que nós estamos vivendo. Como eu disse, às vezes a gente esquece de orar até no momento em que a gente chega. Irmão, que eu fui na lanchonete. Irmãos, o próprio Senhor diz que antes de a gente formular alguma palavra, Ele conhece a intenção do teu coração. A gratidão, ela tem que estar dentro do nosso coração, e mesmo em meio à multidão, nós temos que, mesmo que você não possa fechar os olhos ali e fazer aquela oração, mas você tem que ser grato a Deus e dizer, Senhor, muito obrigado pelo pão que me alimenta e a água que mata a minha sede. Aleluia. Aí o diabo, ele não parou por ali, irmãos. Ele vai dizer assim, ó. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Você sabe o que é isso? Hoje acontece muito. As pessoas fazem de tudo para estar no pedestal mais alto. Fazem de tudo. Se lançam em qualquer tipo de redes sociais para ser vistas, para serem reconhecidas, para serem ovacionadas. Eles fazem de tudo. E eu não estou falando, irmãos, eu não estou falando das pessoas que ainda não estão vivendo o Evangelho, que ainda se disseram ser cristãs. Eu estou falando de pessoas que estão nos grandes púlpitos, nos púlpitos, né? Transformando os púlpitos das grandes igrejas em palcos para eles poderem se apresentar. Fazem de tudo para serem seguidos por multidões. Fazem de tudo para serem reconhecidos. Jesus, ele deixou um grande alerta. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, irmão. Às vezes eu fico olhando alguns cantores, pessoas famosas que ficaram a vida inteira aí, levando multidões ao delírio, sabe?
levando multidões. É muito fácil levar multidões ao delírio. Existem cursos para isso, existem técnicas para isso. Nós estamos vivendo isso nos púlpitos das nossas igrejas. Pessoas querendo levar a multidão ao delírio. Eu nunca vi Jesus querendo levar ninguém ao delírio, ser ovacionado. Ele operava um milagre e dizia assim: conta para ninguém não. Deixa quieto. A minha glória te basta. Aleluia. Ei, irmão, não se empolgue com muito barulho, não. Eu sei que é bom quando o Espírito Santo, sabe, traz ali algo que a gente... É bom demais, a presença dele é muito boa. Mas tem muita gente dizendo que é a presença dele só para dizer, só para, sabe, usando o nome de Jesus, e Jesus não está usando eles. Aleluia. Aleluia. E eu tenho ficado, irmãos, nesses últimos dias preocupado com essas coisas. Mesmo em meio às correrias, dificuldades, a gente nem preocupado com isso. Aleluia. Eu tenho pedido, Senhor, me ajuda. Porque eu não quero jamais falar de mim mesmo, mas que a tua presença e a tua misericórdia possa me usar onde quer que eu possa estar. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Muitos estão caindo, irmão, caindo nessa tentação. Ele foi levado ao mais alto de Jerusalém. Se ele fizesse um ato daquele, os anjos... É a palavra. O próprio Satanás estava usando a palavra. Entendeu?